Olá, boa noite. 25 de outubro de 2021. Farol de Ismael pede licença para entrar na casa de vocês e juntos realizarmos o Evangelho do Lar deste dia 25 de outubro. Quem já está aí preparado, com sua toalhinha branca ou de qualquer outra cor, a sua água, a sua jarrinha ou garrafinha ou copo, depende da quantidade de pessoas que estão aí, providencie. Aqueles que quiserem fazer uso de uma vela, de uma imagem da sua preferência, caso você não seja espírita e goste de acompanhar o Evangelho do Lar, a sua imagem de católico, de umbandista, ou sem imagem, no caso de evangélicos. O que importa neste momento não é a religião, e sim a mensagem, o amor, o respeito. Hoje, para quem já chegou e gosta de acompanhar com o Evangelho em mãos, abram no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e sigam até o item 5. Capítulo 11, item 5, dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César, no capítulo 11, item 5. Pessoal chegando, todos se ajeitando, aqueles que ainda não entraram, vamos aguardar mais um minutinho. Enquanto isso, reforçamos as atividades do Grupo Espírita Farol de Ismael. Todas as segundas-feiras, via live, como estamos fazendo agora, às 19h30, o Evangelho do Lar. E via live também, às quintas-feiras, às 19h30, as vibrações coletivas. Às terças, atendimento presencial no Farol. O portão abre às 19h e fecha às 19h30. E aos sábados, atendimento presencial, o portão abre às 15h e fecha às 15h30. Bom, vamos dar início à nossa leitura, ao nosso Evangelho do Lar. Aqueles que acabaram de entrar, capítulo 11, item 5. Dai a César o que é de César. Vamos à leitura. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. Esta passagem está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 22, e em Marcos, capítulo 12, versículo 13 ao 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade. Sem o que, a pergunta feita a Jesus, abre aspas, é lícito dar tributo a César ou não? Fecha aspas. Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros, como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito além do que diz a explicação, que não se deve misturar as coisas do governo, os impostos, com os assuntos da religião, essa, como tantas outras parábolas de Jesus, tem interpretações metafísicas que vão muito além da letra, da própria letra em si. Dai a César o que é de César, ou seja, dai a matéria o que é da matéria. Dar a Deus o que é de Deus, dar ao Espírito o que é do Espírito. Vivemos num mundo da terceira dimensão, um mundo material e espiritual. Sim, porque somos um espírito ocupando um corpo físico, o templo do espírito, que é o nosso corpo. César, a matéria, é claro, é óbvio. Nós precisamos de dinheiro, precisamos nos alimentar, comer, precisamos beber, precisamos nos vestir, dentre outras coisas que se faz necessário nesse mundo da matéria, nesse mundo da terceira dimensão. Como somos espíritos e estamos na matéria, também se faz necessário
vivermos no mundo do Espírito, dar a Deus o que é de Deus, ou seja, viver para o Espírito o que é do Espírito. Ora, o que é do Espírito? As nossas boas maneiras, o respeito, a educação, os valores, os princípios, a prática da caridade com o próximo, a ética, a moral. Todos esses valores estão enquadrados em dar ao Espírito o que é do Espírito. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nos deixamos levar apenas pelo mundo da matéria. E nos esquecemos que tudo é registrado e quando nos comportamos de forma única e material, deixamos de nos vigiar em relação à nossa conduta para alimentarmos o nosso espírito. No mundo profissional, no mundo econômico, quando trabalhamos, temos alguns exemplos simples. No mundo dos negócios, por exemplo, muitas vezes algumas pessoas, em função apenas da matéria, apenas do lucro, enganam, mentem, fazem coisas que não deveriam ser feitas. Promessas, enganações de todos os tipos, tudo em busca de um resultado, de um lucro falso, de um lucro baseado apenas na vida da matéria, na vida de César. Quando conseguimos colocar Deus, que é o correto, esse equilíbrio, Deus no nosso dia a dia, ou seja, trabalharmos o mundo do Espírito. Jamais vamos fazer um negócio visando apenas o lucro, enganando ou mentindo. Vamos fazer um negócio ético, moral, que seja bom e respeitoso para ambas as partes. Assim, se fizermos apenas vinculados à matéria e enganarmos, todos aqueles que estamos enganando, que estamos prejudicando, todos esses tipos de ato, fica automaticamente registrado em nosso campo eletromagnético, em nossa aura, em nosso perispírito, seja o termo que for. Nada escapa ao olho que tudo vê. E quando agimos de maneira correta, claro, também fica tudo registrado. Agimos pelo Espírito. Essa é a famosa poupança cósmica. A poupança cósmica, os nossos atos, aquilo que fazemos com base na ética e na moral. É só isso que vamos levar quando daqui sairmos. O mundo da matéria, o mundo de César, aqui continuará. Temos uma passagem interessante para podermos encontrar o equilíbrio entre matéria e espírito, através da nossa transformação. E qual transformação? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: "E não vos amoldeis ao sistema deste mundo." Ou seja, não se ligue apenas a César. De novo, "E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes." Transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons, ou seja, dar a Deus o que é de Deus, o mundo espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: "Buscai primeiro o meu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas." Ou seja, quando buscamos o reino de Deus,
O que é buscar o reino de Deus? É viver de maneira correta. Quando vivemos de maneira correta, baseado nas leis morais, na ética, no princípio, no respeito, na caridade, as outras coisas, as coisas materiais, nos serão acrescentadas. Precisamos buscar um equilíbrio para não nos tornarmos como uma folha de outono. Ou seja, o que é uma folha de outono? Quando uma folha se cai em pleno outono e pegamos, seguramos ela na mão, a sua estrutura está lá. Porém, se fecharmos a mão, ela vai se esfarelar. Ela está sem equilíbrio, está sem seiva, sem sentimento. Busquemos esse equilíbrio no nosso dia, em relação àquilo que nós pensamos, àquilo que nós sentimos. Até o nosso sono vai melhorar. O nosso sono vai melhorar quando conseguirmos equilibrar nossa mente, nosso sentimento. A nossa noite depende de como foi o dia. Podemos pensar, mas o meu dia foi normal. Fiz o meu trabalho, fui na escola ou não fiz mal a ninguém. Ótimo, mas como foi a sua linha de pensamento, a sua linha de sentimento? É isso que vai refletir, que vai regular o sono. Busquemos o equilíbrio numa mudança, numa ação. Existe uma pequena história de um rei. Esse rei, um dia, ele governava um pequeno país. Ele resolveu sair em viagem pelas cidades desse pequeno país com a sua equipe e alguns servos. Viajou por diversas cidades e depois de alguns dias retornaram. Ao retornar, o rei estava com os pés todo machucado, os pés inchados, rachados, cheio de bolhas. Ele nunca tinha feito uma viagem tão longa. Ele mandou chamar os seus servos e disse: as estradas estão todas ásperas, cheias de pedregulho. Olhem como os meus pés ficaram. Aí ele ordenou aos servos que colocassem em cima de todas as estradas do país, de todas as ruas, avenidas, estradas, fosse calçada, fosse coberta com couro, para que os pés dele não se machucassem na próxima viagem. Um dos servos disse: mas é muito couro, vamos ter que matar muitos bois, muitas vacas, vai ficar muito caro. Um sábio, ouvindo a conversa, chegou até ele e disse: em vez de colocarmos couro em todas as estradas, que vai ficar muito caro, e sacrificar muitos animais, por que não pegamos apenas um pedacinho de couro e passamos no seu pé, uma parte mais grossa embaixo, na sola, e envolvemos a parte de cima com uma parte do couro mais macia? O rei atendeu ao conselho do sábio e assim foi feito. Ou seja, o rei buscou uma mudança, ou melhor, uma ação em si mesmo. Assim devemos fazer. Não conseguimos mudar o mundo, não conseguimos fazer uma ação coletiva muitas vezes. Seja uma mudança, seja uma ação, tem que começar por nós. E no mundo de César e no mundo de Deus, se for necessário, busquemos o equilíbrio. Aqueles que estão pendendo mais para o lado de César, mais para o lado da matéria, busquemos uma mudança e equilibremos a vida da matéria com a vida do espírito. Aqueles que estão mais para o lado do espírito, apenas rezando sem ser útil, busquemos uma mudança e nos equilibremos com a vida material para que possamos ser útil de alguma forma. E assim, espírito e matéria
em pleno equilíbrio. Vibremos. Vibremos muita luz, esse brilhante azul da nossa Mãe Santíssima, e o seu manto desce sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Equilíbrio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Fiquem com Deus, muita paz.